Amanhã, eu creio, irmãos, louvado seja Deus, que irá operar é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, porque toda honra e toda glória seja dado a Ele, bendito seja Deus, aleluia. Eu não saí de casa nessa intenção, mas o Senhor já sabia, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus. Eu não vou, aleluia, vou me estender muito, né? Louvado seja Deus. É que a minha vontade, mas a vontade do Senhor é outra. Vamos ver que Deus irá operar. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Deuteronômio, no Antigo Testamento, capítulo 31. Louvado seja Deus, é a palavra do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 31. Aleluia. O versículo é o 7 até o 8. Leia apenas 2 versículos da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor quer falar conosco através deste capítulo, deste versículo, deste livro. Aleluia, é a palavra de Deus que colocou em nossos corações. Bendito seja Deus. Aleluia, que diz assim a palavra do Senhor. Creio que todos já encontraram, né, irmãos? Bem fácil de encontrar. Louvado seja Deus. Que diz assim a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Que diz assim o versículo 7: chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu e farás herdá-la. Versículo 8: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, não te desamparará. Não temas, e nem te espante. Glória a Deus, aleluia. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Deus querido, Senhor Deus amado, Senhor Deus poderoso, Criador dos céus e Criador da terra. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este momento maravilhoso, o qual o Senhor tem nos dado. Meu Deus, aleluia, fala conosco através, meu Pai, desta palavra. Estamos gratos a Ti, Senhor, pela Tua infinita misericórdia. Abençoa, meu Pai, os Teus filhos que aqui estão. Prepara, meu Pai, nossos ouvidos, nosso coração, para que nós possamos ouvir, Senhor, para que nós possamos entender e guardar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos e amados irmãos, nós vimos, aleluia, a palavra de Deus direcionada a Josué, de Josué direcionada a Moisés, de Moisés para Josué. Louvado seja Deus. E esta palavra, irmão, também, aleluia, nós podemos se apoderar, nós podemos também tomar posse desta palavra, porque assim como o Senhor foi com, aleluia, o povo do passado, Deus também será com o povo desta era presente, porque a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Aleluia. Então, irmãos, esta palavra é poderosa para operar nos dias atuais. A Bíblia, irmãos, aleluia, vai nos mostrar, glória a Deus, que Deus, Ele tirou o povo da escravidão e levou o povo para um lugar onde não tinha nada. Levou o povo para um lugar onde não tinha, louvado seja Deus, água, onde não tinha comida. Mas esse Deus, será que queria matar esse povo de fome? Não. Deus queria ser reconhecido como o único Deus da vida daquele povo, aleluia, que estava na escravidão. Deus queria ser adorado, irmãos. Deus queria ser glorificado. Deus, irmãos, queria ser reconhecido como Deus, aleluia, que operou milagre na vida daquele povo. E Deus, aleluia, nos dias atuais, Ele quer ser conhecido, aleluia, através da nossa vida, através do que Deus fez e está fazendo conosco. Deus, Ele quer ser reconhecido como o único Deus Todo-Poderoso na nossa vida. Porque Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém. Mas a Bíblia fala, irmãos, que Deus, aleluia, ao tirar o povo,
Através de Moisés, Deus abriu aquele mar. E o povo passou, como nós sabemos, chegando do outro lado, irmãos, o mar se fecha e seus inimigos serão, aleluia, mortos. Aleluia, ali para a perseguição do povo de Israel. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o povo, aleluia, glória a Deus, até mesmo quando chegou diante do mar, já começaram a murmurar. Já começaram, irmãos, louvar o seu Deus, a temer. Já começaram, irmãos, a querer voltar lá para o Egito. Já pensou, irmãos, um negócio desse? Está diante do Deus Todo-Poderoso, está diante do Deus daquele que poderia lhe dar o livramento. Então tem pessoas, irmãos, nos dias de hoje que recebeu o livramento, tem pessoas nos dias atuais que recebeu, aleluia, de Deus, coisas boas, aleluia, mas, aleluia, no decorrer da caminhada, sentiu no seu coração de voltar novamente, porque ouviu falar que Jesus está voltando, mas ainda não voltou. Mas a Bíblia diz, irmãos, que aquele que persevera até o fim será salvo. Glória a Deus. Então o livro de Deuteronômio é um livro, irmãos, o qual, aleluia, traz a memória daquele povo, traz, louvado seja Deus, aleluia, um renovo, aleluia, espiritual, para que o povo não viesse se esquecer do que Deus fez na sua vida. Então Deus, aleluia, chama Moisés e diz: olha, você vai poder contemplar a terra, o qual prometi para este povo. Você vai poder contemplar, louvado seja Deus, a maravilha. Sobe lá no monte e você vai ver as maravilhas que eu tenho preparado, mas você não vai poder, aleluia, entrar nesta terra. Mas o povo aqui, aqui você trouxe e vai poder, aleluia, entrar nesta terra, o qual prometi. Uma terra que emana leite e mel. Aqui Deus já nos mostra, irmãos, que Deus ele tem coisas boas para nos dar. Aqui a Bíblia já nos mostra que Deus ele tem, aleluia, coisas boas para entregar para o seu povo. Mas o povo, irmãos, aleluia, era tão rebelde, tão desobediente, glória a Deus, que a Bíblia diz que aquela geração não pôde entrar na terra o qual o Senhor tinha prometido. E a promessa de Deus para os crentes, a promessa de Deus para o povo, aleluia, desta terra presente, não é uma terra, aleluia, terrena, mas é uma terra celestial, mas é o reino do céu. Por quê, irmãos? Porque, aleluia, glória a Deus, aquela terra era uma terra que realmente mandava leite e mel, mas era uma terra, irmãos, que tinha, aleluia, seus moradores, eram moradores, aleluia, grandes, eram moradores gigantes. Mas a Bíblia diz que Deus lhe prometeu e ele iria cumprir o que ele tinha prometido. Deus iria tirar aquele povo que não era digno de herdar aquela terra. Aquele povo não era digno de estar ali. E Deus queria colocar o seu povo, aqui ele tirasse lá do Egito, da escravidão, para uma terra, louvado seja Deus, que tudo que você plantava iria dar, que tudo que você imaginava ali tinha naquela terra, porque era uma terra próspera, porque era uma terra, irmãos, que não tinha falta de nada. E Deus, ele quer colocar o seu povo num lugar onde não há falta de nada. Deus quer colocar o seu povo onde não há choro. Deus quer colocar o seu povo onde não tem fome, onde não tem, aleluia, dores, onde não tem, aleluia, glória a Deus, ver pessoas, aleluia, se agredindo. Deus quer colocar o seu povo onde só tem, aleluia, onde só tem glória a Deus. Quer colocar o seu povo, aleluia, onde ele está, irmãos, que é o reino do céu. Aleluia, Deus, este lugar que Deus quer colocar, o seu povo deve ter a presença. Então, se nós vimos, irmãos, louvado seja Deus, a importância de obedecer a Deus, a importância de obedecer os mandamentos do Senhor. O livro de Deuteronômio, Deus traz à memória aquele povo. Moisés, ele vai trazer a memória, aleluia, para que aquele povo não viesse a se esquecer, viesse, irmãos, a se lembrar de onde eles saíram, viesse a se lembrar de onde Deus tirou, viesse a se lembrar o que Deus fez com ele lá no deserto, aleluia, glória a Deus. Às vezes, irmãos, louvado seja Deus, pessoas, então, tem gente que passa por dificuldade, tem gente que passa, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, por momentos difíceis, e fica clamando a Deus. É até uma das oportunidades que o povo tem para vir mais tempo para a igreja, né? Porque às vezes está tudo bem, acho que não precisa mais vir para a igreja, não precisa mais adorar o Senhor, já conseguiu o que queria,
aleluia, mas Deus, Ele quer, irmãos, aleluia, que nós continuamos adorando a Deus, quando nós recebemos, quando nós deixamos de receber, mas nós temos uma certeza, que com Deus nós vamos receber, nós temos a certeza que com Deus nós vamos ser vitoriosos, nós devemos ter essa certeza, e Deus, Ele vai nos conservar, aleluia, na sua presença, louvado seja Deus, aleluia. Nos momentos de dificuldade, vamos adorar a Deus. No momento da bonança, vamos adorar a Deus. No momento da tristeza, vamos adorar a Deus. No momento, aleluia, da alegria, vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. E Moisés, ele traz a memória. Ele diz, olha, aqueles que não obedecer, aleluia, glória a Deus, Deus iria amaldiçoar. Mas aqueles que obedecem, Deus irá abençoar. E a Bíblia, irmãos, louvado seja Deus, é tão verdadeira que ela não esconde nada. Ela não esconde, irmãos, louvado seja Deus, ela não engana. Louvado seja Deus, nós sabemos que Deus, Ele tem bênção. Mas também a maldição vem sobre aqueles que desobedecem a palavra de Deus. Então, se Deus está, irmãos, deixando uma escolha para o homem, Deus está deixando a escolha qual o caminho que nós devemos seguir. Deus está deixando a escolha, irmãos, louvado seja Deus, aleluia, para que nós possamos continuar adorando a Ele. Deus, Ele deixa os dois caminhos, aleluia, naquele dia ninguém vai estar enganado. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. No versículo 7, quando nós limos, irmão, e chamou Moisés, aleluia, aleluia, Josué, ele disse aos olhos de todo Israel, aleluia, ali não teve, irmãos, louvado seja Deus, um grupo de pessoas que precisavam, aleluia, ouvir aquelas palavras, mas sim a Bíblia diz que era todo Israel, era todo o povo, irmãos, que precisavam saber, aleluia, glória a Deus, daquelas leis, daqueles mandamentos, daquelas instruções. Então, aleluia, Deus aqui renova o concerto com Israel, para que Israel, no decorrer da sua caminhada, não viesse escolher, irmãos, o caminho errado, não viesse se afastar dos caminhos do Senhor, viesse permanecer, viesse continuar. A Bíblia diz que aquele que persevera até o fim será salvo, né? Aleluia. Então, irmãos, aleluia, tem que perseverar, tem que continuar, não tem, aleluia, que deixar para trás, louvado seja Deus, no meio do caminho, voltar para trás, não. Nós temos que prosseguir adiante, olhando para o Senhor, aleluia, que é de onde virá nosso socorro. Tem um salmo que diz, eleva meus olhos para o monte, que é de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e que fez a terra. Então, aleluia, o povo precisava saber, glória a Deus, que iria dar continuidade, aleluia, aquela jornada era Josué. Então, a Bíblia diz que Moisés chamou, aleluia, louvado seja Deus, Josué na frente de Israel, e todo Israel iria saber, aleluia, que iria passar, louvado seja Deus, o Jordão era Josué. Então, se Moisés, irmãos, contemplou o milagre do Senhor, Moisés, ele pôde ouvir ao Senhor, Moisés, ele pôde sentir ao Senhor, Moisés, ele pôde conversar com Deus, aleluia, glória a Deus. Então, se Deus falou com Moisés, e Moisés falou com o povo, porque o povo, irmão, não estava preparado para ouvir Deus falar, aleluia, glória a Deus. O povo não estava preparado. Por que o povo não estava preparado? Porque o povo, irmão, eles questionaram com Moisés. Moisés, Deus fala contigo e não fala conosco, porque Deus não fala diretamente conosco. Aleluia. Então, se Deus chamou todo o povo ao pé do monte, e a Bíblia diz que Deus começou a falar com o povo, mas era uma voz, irmãos, como de trovões. E a Bíblia diz que o povo não suportou a voz de Deus. Imagine aí, irmão. Glória a Deus, não suportou a voz de Deus. E logo o povo olhou para Moisés e disse, Moisés, fala para Deus parar. Que Ele fala contigo e nós te ouvimos. Vê aí, irmãos. Tem pessoas, irmãos, louva-se, que não está preparado, aleluia, para reconhecer a voz de Deus. Então, aleluia, assim fez Deus. Falava sempre com Moisés, e Moisés transmitia aquilo que Deus, aleluia, tinha a falar para o povo de Israel.
Então a Bíblia diz aqui, versículo 7, quando nós limos, chamou Moisés a Josué, aleluia, e aos olhos de todo a Israel. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Então o povo precisava reconhecer o que era que Deus queria com eles. Deus queria que aquele povo continuasse seguindo no caminho que o Senhor tinha entregado. Então, irmãos, a Bíblia diz que muitos se afastaram, muitos desviaram, muitos foram mortos, né? Louvado seja Deus, porque não obedeceram à voz de Deus. Deus já se irou lá, aleluia, quando o povo fizeram aquela imagem, aquele bezerro. Aleluia, Deus queria destruir todo aquele povo, mas Josué intercedeu. Josué intercedeu a favor daquele povo, irmãos. Aleluia, porque Moisés, aleluia, já tinha, aleluia, se apegado com aquele povo. Moisés já tinha se acostumado com aquele povo. Então, se ele era o intercessor de Israel, Moisés era intercessor daquele povo a quem o Senhor lhe entregara. Louvado seja Deus. E Moisés intercedeu a favor daquele povo que Deus iria destruir pela sua ira. Glória a Deus. E aí prossegue, louvado seja Deus, a caminhada. E o povo, irmão, quando sentiram sede, começaram a murmurar. Quando sentiram fome, começaram a murmurar. Louvado seja Deus, em vez de adorar, em vez de glorificar, foram murmurar. Louvado seja Deus. Mas Deus, pela sua misericórdia, sustentou a todos, né? E assim, irmãos de Deus, Ele continua fazendo nos dias atuais. Deus, Ele não se desampara, aleluia, o seu povo. Então, se aqueles que se achegam ao Senhor, de maneira alguma Deus lançará fora, assim diz a sua palavra. E no versículo 8, irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, irmãos, e o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Viu que maravilha, irmãos? O Senhor é aquele que vai adiante de ti. O Senhor, irmãos, indo adiante do povo de Israel, estava seguro, porque o Senhor ia limpar o caminho, iria tirar os obstáculos, colocar por terra as barreiras, para que o povo pudesse passar. Então, se Deus, irmão, indo adiante do seu povo, Ele vai tirando, irmãos, o perigo, Ele vai tirando as barreiras, a dificuldade, para que o seu povo possa caminhar seguro, para que o seu povo possa caminhar, irmãos, aleluia, na certeza que Deus está, aleluia, com ele. E esta certeza nós devemos colocar no nosso coração. Esta segurança nós devemos, irmãos, colocar em nosso coração. Nós vimos aqui, irmãos, louvado seja Deus, só esse versículo 8, aleluia, já tem 6 promessas de Deus para com o povo de Israel. Imagine os demais livros, imagine, irmãos, toda a Bíblia, quantas promessas Deus não tem para conosco. Quantas promessas Deus não tem para conosco, louvado seja Deus. E essa promessa você pode dizer, não, mas não se cumpriu, mas ela vai cumprir. Essa promessa, irmão, do Senhor, ela vai se cumprir, porque Deus, aleluia, Ele não mente, Deus, Ele não falha. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir na nossa vida. Se Deus prometeu para o povo de Israel que iria adiante deles, irmão, Ele vai adiante de nós. Essa palavra, louvado seja Deus, originalmente foi dirigida ao povo de Israel, mas ela é válida para mim e para você. Ela é válida para aqueles que confiam, ela é válida para aqueles que creem no Senhor, ela é válida para aqueles que olham somente para o Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. Nós estamos aqui nesta manhã porque nós acreditamos, porque nós confiamos no Senhor, porque nós sabemos que Deus, Ele vai adiante, porque nós sabemos que Deus, Ele dá o livramento, porque nós sabemos que Deus, Ele contemplou quando o inimigo planejou contra a nossa vida, mas nós viemos, irmão, mas nós andamos, aleluia, porque nós temos a certeza que Deus está adiante de nós, nós temos a certeza que a promessa de Deus, ela não falha, ela se cumpre na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo. Que maravilha, irmão, louvado seja Deus. Deus será comigo e com você. Deus será conosco, aleluia. Tão somente esforça-te, tão somente anima-te, tão somente alegra o teu coração. O salmista ele diz, alegrei o meu coração.
Aleluia, glória a Deus. Deus talvez se alegrou, irmão, na presença de Deus. Ele diz: alegrei-me quando me disserem vamos à casa de Deus. Você pode até dizer: não, mas eu adoro a Deus em casa, amém? Mas aleluia, bom é quando nós nos reunimos, irmão, numa só voz, num só louvor, numa só adoração, aleluia, e glorificamos o nome do Senhor. Se Deus é conosco, irmãos, aleluia, qual é o mal que pode nos atingir? Se Deus é comigo, é com você, qual é o mal que pode chegar, aleluia, à nossa família? Qual é o mal que pode chegar à nossa casa? Se Deus, aleluia, não vai intervir, se Deus não vai agir a nosso favor, se Deus é conosco, irmão, quem será contra nós? Aleluia. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Louvado seja Deus. O inimigo ele pode até se levantar, o inimigo ele pode até tramar, o inimigo pode até planejar laços, aleluia. Mas a Bíblia diz, irmãos, que os olhos do Senhor serão como chama de fogo, aleluia, que contempla os quatro cantos da terra. E Deus, irmãos, ele nos livra, ele nos guarda. Nós não vimos, irmãos, que o inimigo tem planejado. Nós não vimos, irmãos, aleluia, as obras do inimigo, mas o Senhor ele viu, mas o Senhor ele, aleluia, nos livrou, mas o Senhor nos protegeu, irmãos. Sabe aquele livramento que nós não vimos, mas o Senhor ele viu quando o inimigo planejou, e o Senhor foi lá e livrou, nos guardou, aleluia. Por isso nós devemos cada dia, irmãos, agradecer ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem feito sobre a nossa vida. Bendito seja Deus. Ele será contigo, não te deixará. Glória a Deus. De maneira alguma o Senhor irá nos deixar. Aleluia. Deus não vai nos deixar, não, irmão. Deus vai estar sempre perto de nós. Onde nós estiver, Deus vai estar olhando para nós. Porque, aleluia, esta é a promessa do povo de Deus para Israel. Deus não te deixará. Deus está conosco, nós estamos dormindo, Deus está nos livrando. Nós estamos, irmãos, aleluia, nas ruas, Deus está conosco. Aleluia, a Bíblia diz que não vai nos deixar. Louvado seja Deus. Nós sabemos, irmãos, que os nossos amigos, né, às vezes se aproximam da gente, das pessoas, quando estamos tudo bem, né? O mundo é assim, irmãos, louvado seja Deus. Quando estão, aleluia, recebendo alguma coisa daquela pessoa, está ali. Mas quando ele vê que aquela pessoa não tem mais condições de suprir a sua necessidade, ele vai deixar, ele vai, aleluia, se afastar daquela pessoa, né? Esta é a amizade do mundo, mas a amizade de Deus é diferente para conosco. Mas a amizade de Deus é diferente. A Bíblia diz que Ele não vai nos deixar de maneira alguma, irmãos, independentemente da situação que nós encontramos, independentemente da situação financeira, da situação espiritual, da situação adversa. Deus está sempre conosco. Deus ele não vai nos deixar. No momento de fraqueza, Deus está conosco. No momento que nós estamos fortes, estamos adorando ao Senhor, Ele está conosco, porque a Bíblia diz que Ele não vai nos deixar. Aleluia. Então, irmãos, eu creio nessa palavra. Confia no Senhor. Aleluia. Ele não vai nos deixar. Confia no Senhor. Aleluia. Você pode até dizer: não, mas eu estou fraquinho. Não, mas eu estou desanimado. Mas Deus, irmão, não vai te deixar. É somente você perseverar. É somente você continuar. Mesmo fraquinho, vem para a igreja. Mesmo fraquinho, mas vem adorar o Senhor. Mesmo sem ânimo, mas vem adorar o Senhor. Porque chegando à casa do Senhor, Deus tem uma palavra para o teu coração. E a tua saída não será da forma que você entrou. Você será renovado. Você será transformado. A palavra vai mexer no teu ser. A palavra vai mexer no teu coração, na tua mente. E você vai dizer: valeu a pena eu vim para a casa de Deus. Aleluia. Valeu a pena, aleluia, eu continuar, eu vim fraquinho e vou saindo renovado, eu vou saindo fortalecido, eu vou saindo, aleluia, com a minha fé maior do que a que eu entrei. Porque Deus ele faz assim, irmão. Quando Ele vê que nós estamos fraquinhos, louvado seja Deus, Ele vai lá e prepara uma condição para que nós possamos nos fortalecer. Ele prepara um momento para nós vir para a casa de Deus. Naquele momento, naquele dia, Deus já tinha uma palavra preparada. Naquele dia Deus já tinha algo a nos entregar. Aleluia, a palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Então a promessa de Deus é que Ele não iria desamparar o seu povo, não iria deixar o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja Deus.
nem te desamparará. Glória a Deus, você não ficará desamparado, não. Deus não irá te desamparar, não. Louvado seja Deus. Deus irá cuidar de você. Deus irá cuidar da tua família, da tua casa. Deus não irá desamparar, não irá deixar à mercê do inimigo. Aleluia. Deus, Ele sabe, irmãos, que quando, aleluia, nós saímos da presença de Deus, o inimigo não dorme, o inimigo está ali só esperando a oportunidade. O inimigo está ali, irmão, só esperando a oportunidade. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele não irá desamparar. A Bíblia diz que Deus, irmãos, era com aquele povo de Israel. Deus, aleluia, tinha um cuidado tão grande com aquele povo de Israel. E a Bíblia diz que não se envelheceram as suas vestes, as suas sandálias não ficaram velhas, aleluia, não morreram de fome. Mas teve um momento que a Bíblia diz que Deus reteu o pão. Deus deixou faltar, irmãos, por alguns instantes o pão, para que o povo viesse a entender que nem só de pão, nem só, aleluia, do alimento, aleluia, nem só de pão, aleluia, o povo iria ter que adorar o Senhor. Nem só de pão viveria um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O povo tem que entender isso, irmão. Aleluia. Mas era um povo de coração duro. Mas era um povo, irmão, que queria alimentar a sua carne, porque queria comer carne, porque queria comer, aleluia, os alimentos, das comidas lá do Egito. E Deus tem algo diferente para nós. Quando nós saímos do mundo, irmão, Deus, Ele tem algo diferente. Não podemos participar das mesmas coisas que nós participamos lá no mundo. Então, no povo de Israel, ele não poderia participar das coisas que eles participavam lá no Egito. Aleluia, porque Deus tinha coisas novas, porque Deus tinha coisas diferentes. No dia de hoje não é diferente. Deus tem coisas novas, tem coisas diferentes. É para entregar para aqueles que se achegam a Ele, para aqueles que escolhem adorar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele não irá nos desamparar. Deus não irá nos deixar. Deus irá cuidar de nós. Aleluia. Esta é a promessa de Deus. Esta é a promessa do nosso Deus para conosco. Aleluia. Então, os irmãos, alegra o teu coração, anima-te, aleluia, glória a Deus. Deus, Ele não irá te desamparar, não. Aleluia. O inimigo está, irmão, só à espera daqueles que saem, que se afastam da presença de Deus. Mas Deus, Ele deu uma promessa para aqueles que continuam. Deus, Ele deu uma promessa para aqueles que perseveram. Deus, Ele deu uma promessa para aqueles que se achegam até a Ele. Aleluia, porque a Bíblia diz que aquele que se achega até a mim de maneira alguma eu lançarei fora. Então Deus não irá te desamparar, não. Bendito seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não temas. Glória a Deus. Porque temer diante do Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Sabendo que o povo de Israel, ele enfrentou batalha. O povo de Israel enfrentou inimigos. Louvado seja Deus. Mas eles venceram. Por quê? Porque Deus estava com eles. Eles, irmãos, eles não temiam porque eles enfrentavam mesmo, porque tinham confiança em Deus. Eles confiavam e não queriam vencer. Mas teve um momento, irmãos, que eles, aleluia, glória a Deus, que eles não obedeceram por completo a voz de Deus. Lembra que eles foram, irmãos, por Deus tinha promessa de entregar a Jericó para aquele povo de Israel. Glória a Deus. Aí então Deus passou ali umas instruções, aí já está no comando de Josué. Então, se Deus passou ali umas instruções, porque eles, louvado seja Deus, aleluia, tinham que conquistar aquela cidade. Mas tinha que obedecer, aleluia, a lei, as instruções que Deus passaria para aquele povo, né? Bendito seja Deus. Então aquele povo não iria destruir tudo quanto tinha ali, porque Deus queria colocar o povo de Israel naquele lugar. E a Bíblia diz que houve ali um grupo de pessoas que não, aleluia, deram ouvido à voz de Deus, e quando eles tomaram posse daquela cidade, eles, aleluia, esconderam alguns bens materiais, ouro, né? Louvado seja Deus. E aí tudo bem, conquistaram a cidade. Mas só, irmãos, que no decorrer da caminhada,
aleluia, tinha que conquistar outro território, aleluia, uma cidade chamada Ai, glória a Deus. Mas aí Josué mandou uns homens espiar da cidade, observar, e a Bíblia diz que eles voltaram e trouxeram boa referência, e diz: olha, são povo de números, poucos números, não tem muitas pessoas, não precisa ir tanto, basta uns 2 ou 3 mil homens, já resolve, glória a Deus. E assim Josué fez, mandou os 3 mil homens, né, ir conquistar, aleluia, aquele lugar. E a Bíblia diz, irmãos, louvado seja, que o povo de Israel voltaram correndo, aleluia, foram feridos, glória a Deus. E aí chegou até Josué, e Josué começou, aleluia, a questionar com Deus: Senhor, por que fizeste isto? Aleluia, o que o povo de Israel vai falar? O que é que o povo, aleluia, vão dizer? Vão dizer que, aleluia, o Deus do qual nós servimos, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que tirou o povo de mão forte lá do Egito, aleluia, glória a Deus, e agora somos entregues nas mãos do inimigo. O que é que os inimigos vão fazer, vão falar a teu respeito? Ele começou a orar, e a Bíblia diz que, louvado seja Deus, Josué, glória a Deus, e os anciãos começaram a inclinar o seu rosto na terra e começaram a clamar a Deus. E Deus dos altos do céu ouviu e disse: Josué, por que tu estás desta maneira? Por que tu estás desta forma? E Israel pecou, aleluia. Josué não sabia o que tinha acontecido, mas Deus, ele vê, ninguém se esconde dos olhos do Senhor. E a Bíblia diz: vocês começaram a orar, louvado seja Deus, e foi descoberto que Acã, aleluia, glória a Deus, tinha roubado os ouros lá de Jericó, aleluia. Então, o que Deus falou: olha, aqueles que fizeram, aleluia, este mal, então se a ordem de Deus é que não pegasse nada, que seria anátema, estaria debaixo da maldição, glória a Deus. Então, aleluia, aqueles que fizeram tal coisa, iriam ser apedrejados. E assim fizeram, irmão, descobriram, louvado seja Deus, foi apedrejado ele e toda a sua família, porque encobertou, aleluia. Então, mais uma vez eles foram em conquista da cidade e venceram. Então, aleluia, por quê? Porque, aleluia, onde tem, irmãos, coisas erradas, onde tem coisas, irmãos, erradas, Deus, ele não opera. Então, Deus não operou somente na vida de Acã, mas foi todo Israel, aleluia, que foi afetado por conta da desobediência de um homem. Foi todo Israel, irmão. Louvado seja Deus, não foi apenas uma pessoa, louvado seja Deus, mas porque todo Israel, porque Acã fazia parte de Israel, porque Acã fazia parte daquele povo, aleluia, porque Acã, aleluia, fazia parte do povo, aleluia, israelita. Então foi por isso, irmãos, que todo Israel sofreu as consequências. Louvado seja Deus, aleluia. Mas aí, irmãos, nós sabemos que o povo de Israel confiava em Deus e foram todos vitoriosos porque confiavam em Deus, né? Louvado seja Deus. Não te espante, glória a Deus, que maravilha, irmãos. Não devemos, irmãos, temer, não devemos, aleluia, se assustar, não devemos, louvado seja Deus, desacreditar, porque a palavra de Deus é uma palavra que há de se cumprir, tem se cumprido em nossa vida, né? Então, o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, aleluia, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará, não temas, não te espante, aleluia, glória a Deus. Palavra gloriosa, palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado seja Deus, aleluia. Você recebe esta palavra, dê uma salva de palmas bem alegre, que é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha, né, irmão? Aleluia. Sempre Deus tem uma palavra para o nosso coração. Sempre Deus tem algo, aleluia, para o seu povo. Glória a Deus. Então, irmãos, louvado seja Deus. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Que Deus nos venha abençoar. Aleluia, glória a Deus. Uma palavra gloriosa. Deus, ele fala através da sua palavra. Deus, ele fala através dos louvores. Deus, ele fala no momento que nós demos ouvido à voz de Deus. Então, que Deus abençoe, irmãos, cada vez mais. Aleluia, a vida de cada um dos meus irmãos. Louvado seja Deus. E vamos orar, né, irmãos? Louvado seja